Saudações, Heavy Brasilis do Heavy Culture. É uma sessão que trata de álbuns clássicos lançados no Brasil, e clássico a gente não pode deixar de mencionar, ou até mesmo lembrar dos anos 80, saudosos anos 80. E para falar sobre um dos maiores clássicos da década de 80, ano 1988, Dividir e Conquistar na Berlina, eu recebo aqui o mestre dos mestres, Carlos Lopes. É um prazer, uma honra, um orgasmo, uma mediunidade. Carlão, seja bem-vindo. Não é à toa que tem um propósito, a gente está aqui. A minha intenção sempre era trazer você aqui para falar do Antes do Fim, mas o Dividir e Conquistar está saindo, né? Está saindo uma reedição aí do vinil, né? E é o momento mais apropriado aqui para a gente revisitar esse álbum, né? Tirar do baú aí algumas memórias que você tem, e a sessão tem esse propósito de realmente trazer informações que até então aí, Carlos, estão presas na sua mente complexa, e do meu ponto de vista é um álbum que me marcou muito, né? Eu sou jovem, entre aspas, né? 88 eu tinha 14 anos, né? Metaleiro, né? Metaleiro Bob Esponja total, quadradinho, mas Dividir e Conquistar foi um marco, e por incrível que pareça, Carlos, te falando aqui, eu sei quase todas as letras. Ainda hoje eu tenho essas letras na minha mente, e algumas partes elas me motivam bastante. Seja bem-vindo. Obrigado, uma honra, e é muito comum, assim, quando você cita o disco, principalmente o Dividir. Quando cita um disco, tem duas formas de entender ele, a questão musical e a questão lírica. E eu não sei por que direito, na cabeça da maioria dos analistas, não somam esses dois detalhes num aspecto só, como uma obra completa. Há a tendência de separar a lírica da musicalidade quando um responde e se coadigna ao outro e se emiscui e transforma aquilo numa massa só. Entendeu? O que eu diria para você que é o seguinte, foi um desenvolvimento muito rápido, pessoal, como pessoa, como artista e como músico. Se você pensar que eu fundei a banda em 81, 82 gravamos a primeira demo, que no máximo era mais para Black Sabbath, que era o que a gente conseguia tocar. 83 a gente estava compondo o Ultimatum. Gravou em 84. 85 eu compus o Antes do Fim, lançou em 86. E aí eu compus o Dividir em 87 e lançou em 88. Se você pegar 7 anos para esse desenvolvimento, é uma coisa que você não vê, eu vou te falar sério, não vê em lugar nenhum, nem aqui nem no exterior, isso não existe. Ou você já nasce pronto, né? Ou você tem uma evolução mais lenta, até porque o mercado ele te poda, o que é mais comum hoje em dia. Antigamente, como a coisa era muito mais, vamos dizer, em certos termos, hippie, sabe? Existia uma abertura, todo movimento que começa, ele tem uma abertura maior. Você vai pegar os primeiros discos de punk rock, você tem de tudo. Você tem de tudo. Você vai pegar, pode dizer que New York Dolls é punk rock, Television é punk rock, Stooges é punk rock, Stranglers, você pode pegar tudo, tá? É uma coisa em aberto. Aí os anos fazem o quê? Os clichês ficarem mais fortes que o experimentalismo. Aí você começa a viver uma fase que é só de clichê. No metal aconteceu exatamente a mesma coisa. Entre 88 e 90, foi o fechamento de um ciclo. Porque se você parar para pensar, vou citar 2 discos de 88, por exemplo, tá? Do Exterior, que eu não gostava. Porque, na época, eu não me liguei naquilo e não me dizia nada. Eu, inclusive, eu achava infantil. O termo, às vezes, ele pode ser um pouco
agressivo para alguns, mas quando você fala infantil, é que aquilo lá já não está te dizendo nada, sabe? Você precisa estar mais novo e tal. Eu lembro muito que 88 foi a época que surgiu um dos Napalm, Def, e o Carcas. Eu ouvi aquilo na época, para mim não significou nada e eu continuo sem gostar das duas bandas até hoje. Tá? Então, o que acontece? Para os jovens, como você falou que você tinha 14 anos, que tinham 14... Para mim, esses dois aí foram bem marcantes. Exatamente. Eu consegui me conectar com eles. É porque é difícil dizer isso, porque alguém pode se ofender, quando, na verdade, minha intenção não é ofender ninguém. Eu estou partindo do pressuposto que a minha visão. Eu não estou negociando visão, não estou num debate público. Com certeza. Certo e errado. Foi o que eu senti na época e foi a realidade. Naquele momento, quando eu compus o Dividir, e surgiu Napalm e o Carcas, eu notei nitidamente que eu teria uma outra luta a enfrentar. Porque muitas das pessoas que eram nosso público, em 85, 86, não aceitaram Dividir. Eles acharam que era um desvirtuamento do que eu tinha que fazer. Ou seja, o público já estava querendo me impor regra. Entendeu? E isso comigo não adianta. O Sepultura passou por isso na transição do Morbid Visions por esquizofrenia? Sim, eu acompanhei isso de perto, porém não dá para comparar a minha cabeça, por exemplo, com a do Max. Sim, entendeu? Sim. São coisas totalmente diferentes. Eu tenho uma história do Max muito engraçada dessa época, só para a gente falar do que tem que falar. Eles estavam gravando o Beneath the Remains no Rio. Aí, como eles ficavam no hotel do lado de casa, eles ficavam indo lá para casa todo o tempo. Aí tinha um dia que alguém me emprestou um disco do Blues Etílicos, que estava em cima da minha cama, era um de capa preta. Aí o Max pegou o disco, olhou e falou: o que é isso aqui? Aí eu falei: é uma banda de blues carioca. Ele falou alguma coisa tipo assim: você deve ser uma merda. Aí eu falei: porra, tu é foda, né? Moleque é uma... Tu é que é uma merda, moleque é uma merda. Aí do lado tinha um livro. Eu vou te falar, isso simboliza bem, não uma diferença geracional, mas uma diferença de visão de vida, tá certo? Ele viu um livro lá na minha cama, pegou o livro, abriu, ficou olhando e citou uma das frases que eu acho mais emblemática de todos os tempos. Porra, esse livro não tem gravura, não? Eu não preciso falar mais nada. Então, você está falando com uma pessoa que compôs o Dividir e Conquistar, que eu estou num nível, não é melhor ou pior, é um nível diferente de percepção da realidade. Porém, o que acontece? Esse meu nível é um pouco fora da cabeça média, principalmente metaleiro branco de grande centro. Então, as pessoas adoram Dividir, mas a verdade adoram hoje. Porque no Rio ele não foi entendido imediatamente e a banda ela deixou de ser uma banda local para se tornar uma banda nacional com o Dividir. E quem me legou isso foi o estado de São Paulo, porque o disco vendeu, se eu não me engano, 4.000 cópias no mesmo dia na Woodstock e na Galeria do Rock. Eu nunca vendi tanto disco na vida. Ou seja, as pessoas compravam com a cabeça no antes do fim. Ok. Mas quando as pessoas ouviam, eu lia as resenhas, elas ficavam admiradas positivamente. Elas aceitaram que o natural meu seria evoluir. O que são histórias completamente diferentes. E o que eu vejo hoje em dia não uma crítica à cena ou às bandas, porque não tem nada a ver. Porque, inclusive, as bandas de hoje elas são comercialmente muito mais bem-sucedidas do que eu fui a vida inteira. Então, são coisas que você tem que botar dentro dos seus respectivos nichos. Tá? A minha função, nesse caso, foi abrir porta. Tá? Escrever história. Não é ser bem-sucedido nem popular, que são coisas completamente diferentes que, pelo meu histórico militante, ser muito popular ou ser muito bem aceito no mercado, para mim, é uma coisa inaceitável para mim, como pensador e militante. Isso entendeu? Não é arte, né?
E não é arte, né? Isso. Eu tenho uma cabeça de artista. Eu acho que quanto mais te aceita, é que tem alguma coisa muito errada. E Carlos, você falou no início aqui, né, a questão das letras. É óbvio que em portuguesa, para a gente, né, jovem, aquela coisa toda conecta mais, né? Mas a questão instrumental, né, pelo Dorsal ser um power trio, né, que já aumenta demais a responsabilidade, né, de manter o negócio, né, de ficar ali mantendo a coisa. Você assume uma responsabilidade enorme quando você é o cara dos riffs, é o cara da base, é o cara dos solos, e o Dividir é recheado de riffs fantásticos, não é porque você está aqui. E E se solos... você pensar tecnicamente, olha só, eu vou te fazer uma comparação técnica, porque eu gravava naquela época e eu gravo hoje. Então, eu sei como é que mudou a cabeça dos Sim. engenheiros de som e dos técnicos. Então, a prioridade das pessoas hoje em dia, dos técnicos, é que você se mantenha na linha. Todas as pessoas são obcecadas por você manter o ritmo através de um clique, sabe? Todo mundo é obcecado por isso. E isso não existia. Eu nunca... o primeiro disco, eu vou te falar, que eu gravei com o clique da Dorsal, foi em 2012. Nenhum disco da Dorsal eu gravava com metrônomo, entendeu? Todos os discos foram assim, a gente ensaiava 1, 2, 3, 4. Aí você aprende a tocar o seguinte: quando alguém dá uma desandada, normalmente é bateria, né? Porque está carregando. Se a bateria dá uma desandada, você aprende a desandar junto, e se a bateria acelera, você aprende a acelerar junto. Então, eu fico um pouco admirado, porque é coisa mesmo do momento, sabe? Se hoje você me pedisse para fazer isso, eu faria, mas eu faria bem irritado. Tipo assim, vai tomar no cu, ensaia melhor, filha da puta, porra, tá me... Entendeu? Porque é muita demanda para tua É que cabeça, igual você falou. o Arthur Von Barbarian, né? Sim, sim, A gente fez um Heavy Brasilis com ele falando do Psych Possessor Toxic Diffuser. E ele sim. comentou como é que ele gravou, né, a batera, e ele falou que existia uma pressão muito grande porque o tempo, né, destinado, né, os recursos que se tinha para gravar eram limitados, né? Custava muita grana Uma e semana. Normalmente era isso. Uma semana você tinha que gravar e mixar. não tinha Não tempo podia para você mais. ter, né? A pressão era para ser preciso e existia aí um comprometimento das bandas em chegar no estúdio mais ensaiado, né? Sim, sim. A gente ensaiava, por exemplo, Dividir. Eu lembro que a gente ensaiou 2 anos sem parar, 3 vezes por semana, e entrou no estúdio calibrado e fez ao vivo. Obviamente, a gente teve vários problemas técnicos. O técnico de gravação era um cara muito legal com a gente e tal, mas ele trabalhava na Globo. Então, a gente só podia gravar de madrugada, porque só tinha horário no estúdio depois de 10 da noite. Aí o cara chegava lá hiper cansado, aí várias vezes ele dormiu em cima da mesa de gravação. A gente tinha que ficar chamando ele lá. Acorda aí, tem que gravar um disco. Aí tinha uns momentos que ele falava, cara, não estou aguentando, deixa eu dormir um pouco lá fora. Aí ele saía do estúdio, tinha tipo uma mesinha do lado de fora, ele deitava ali e ficava roncando lá. Aí a gente ficava esperando. E a gente não ficava cobrando, tipo assim, se o cara dormisse 2 horas, a gente não descontava as 2 horas do estúdio. A gente que tinha que dar nosso jeito. E tem outras questões que são assim: equipamento. A gente não tinha equipamento. Então, nessa época, será que é isso? Eu acho que o amplificador já tinha comprado. Como eu te falei, era um combo da Marshall de 15 watts, um alto-falante só, que ele tinha uma válvula de pré pequenininha, mas ele era um amplificador transistorizado. Eu gravei esse disco aí sem pedal nenhum. O que você ouve é o drive, do combo, tanto que se você prestar muita atenção, você vai ver que ele não tem um som. Por quê? Porque não tem caixa. Era um microfone ligado em um alto-falante só, então ele tem um som mais magro, entendeu? Porém, eu quando ouvi esse som mais, você sabe que tem formas de você disfarçar isso, né?
você bota um microfone ambiente de longe, então você capta também o ambiente para dar uma engordada. Porém, foi no dividir que eu cheguei à conclusão que eu achava o ambiente uma merda. Eu ainda não produzia disco, mas eu compreendia que tinha umas coisas que eu não gostava. Eu pegava o Ride the Lightning do Metallica, eu ouvia um som grave no fundo. Aí eu mostrava para o técnico, o cara falou, isso é microfone ambiente, ou microfone de trás da caixa do amplificador. Aí eu falava para ele, cara, eu acho tudo isso uma merda, então vamos tirar tudo, vamos gravar só com SM57, que é o da Shure, que é o básico. A gente botava ele no cone, não botava no meio não, tá? Você botava meio enviesado assim, até você captar o som que você queria. E quando eu vi esse som do dividir cru, eu falei pro cara, é exatamente isso que eu quero, entendeu? Aí os caras estranharam, falou, pô, mas tu não quer mais bonito, não? Aí eu falei, cara, o bonito não é para mim, eu tenho minha identidade. Então o dividir serviu para mim também para definir uma estética, tá? Porque, por exemplo, o Antes do Fim, eu gravei ele com o meu pedal Big Muff, da Electro Harmonix. Então, se você prestar atenção, para quem toca guitarra, dá para ver nitidamente que tem um pedal de fuzz ligado. Só que eu nunca botei pedal de fuzz no máximo. E eu nunca usei agudo de pedal de fuzz. Eu sempre botava o fuzz no grave exatamente para não vir aquele monte de agudo, que é hiper comum nos discos de rock dos anos 70. Você vai ouvir o fuzz no agudo nos discos. Ó, o segundo disco do Terço, que é um disco que tem uma capa psicodélica, que tem Lagoa das Lontras. Adoro. Aí depois Adoro. Ali é tipicamente um fuzz numa guitarra ligada no console, E sem microfonar. É um abelhão, né? Exatamente. Você não usava ampli. E quando eu comecei a gravar disco, os caras vinham com essa história para mim. Ah, que ampli. Ó, para você ver, 84, quando eu fui gravar o Ultimatum, os caras vieram para mim e falaram: não, cara, que ampli, nada a ver. Grava aqui na linha. E o que eu acho curioso é que a tecnologia, Killing Technology, ela vem para comprovar certas merdas. Por exemplo, há alguns anos, com o advento da informática, todo mundo grava na linha. Entendi. A maioria dos discos que o povo ouve aí, que acha que tem um maior som de guitarra lindo, aquilo lá é tudo aplicativo. O cara pega e espeta aquela porra no console ou espeta no amplificador, tira a saída de caixa. Ou seja, a gente caminhou 50 anos de tecnologia para eu voltar ao estágio zero. Eu nunca tinha feito esse comentário, não. Engraçado. Eu tive um insight agora. Olha aí, Carlos, isso que é o bacana, tá? Imagina o Jimi Hendrix com toda essa tecnologia hoje, hein? Eu acho uma coisa absurda. Antes da gente continuar, já que eu fico no insight, eu acho curioso. Eu estava lendo. Eu não sou muito de ler o que os outros pensam, não. Vou te falar a verdade. Eu não posso perder tempo com isso, que eu tenho muito livro para ler, muito filme para ver. Não dá tempo. Mas tem aquele festival de bandas negras, né? African Punk. Acho que é isso. Eu estou esquecendo o nome. Começou nos Estados Unidos e veio para o Brasil. Teve uma versão em São Paulo, teve outra na Bahia. Mas na Bahia é menos metal e hardcore, né? Porque o princípio do festival era pegar músicos negros que tocavam hardcore e metal misturado com outros ritmos, né? Reggae, funk, soul, botar todo mundo junto, que é uma coisa que para mim é lindo. Tu bota o cara tocando hardcore do lado, o cara vai tocar soul. Porra, para mim é o melhor dos mundos. Eu veria todos os shows na sequência rindo de uma orelha a outra. Mas o que eu quero te dizer, o African Punk, eu li um debate de seguidores, jovens negros, dizendo que eles não gostavam de Jimi Hendrix. Eu estou falando isso uma coisa recente, tá? Século XXI. Aí eu li por que os jovens negros não gostavam. Porque eles achavam a música do Hendrix música de branco. Eles acham hoje música de branco, entendeu? E eles querem ter mais identidade. Eles acham meio que o Hendrix ele
fez uma política para ficar de bem com os brancos, entendeu? Que isso é uma visão também limitadora e a primeira vez que eu ouvi essa teoria. Mas eu vi isso de jovem negro, tá entendendo? Eu não estou ouvindo isso de jovem branco. O que eu ouço de jovem branco é uma coisa tão ridícula quanto, sabe o que é? Que o Hendrix não tocava nada. Aí eu fico pensando, cara, esse cara veio de que planeta? Para esse cara, o branco que estuda guitarra, esse cara acha que tocar bem é o cara que é tecnicamente perfeito? É a personificação do que eles... Né? É a estética e a arrogância do Malmsteen que eles adoram. Eu vou te falar, é uma estética branca, arrogante, de que o estudo está acima da alma. Quando a próprio estilo musical negro chama soul, porque ele é muito bem executado. Óbvio. Você bota um branco Hellis qualquer para tocar soul, sai aquele soul que a gente chama soul de branco. Não é igual um soul de negão. Então, cada um tem suas verdades. Só que acontece que eu não estou aqui para discutir verdade alheia, né? Só um parêntese, Carlos. E tem a teoria, não sei se é teoria ou é verdade, que eu vi uma vez, que o Hendrix montou o Band of Gypsy porque ele estava recebendo pressão, porque ele tocava com branco. Sim, dos Panteras. Exato. Porque o Hendrix, como vários músicos, foi militar. O Hendrix era paraquedista. Se você conversar com um paraquedista, tu vai ver que ele é um gênero meio diferente, assim, dos militares, né? Mas o que acontece? O Hendrix, ele estava num momento crucial. Você sabe que o único momento que os Estados Unidos poderia ter uma revolução socialista foi ali, final dos anos 60, quando os jovens de universidade brancos se somariam aos ativistas negros e juntos eles teriam força suficiente na contracultura para tomar o poder. E isso nunca aconteceu por quê? Porque, na verdade, a sociedade norte-americana é igual à brasileira. Ela não tem nada de democrata. Na hora que alguém quer pregar uma revolução, o pau vai comer, né? Então, quer dizer, você vai contar essa historinha para boi dormir de movimento hippie, para boi dormir, né? Porque os negros, o neguinho dos Pantera Negra, a polícia caiu em cima matando, prendendo, falou, não, você sabe que isso é uma coisa na cultura americana que vem da Guerra de Secessão. O Sul ficou muito indignado quando o Lincoln assinou 1º de janeiro de 1863 ou 65, não lembro. Ele assinou a lei que libertava todos os negros do Sul. E o que os sulistas falavam? Você acabou de criar a secessão, porque você acabou de permitir que o negro vote e tenha arma. E a partir do momento que ele tiver arma, ele vai lutar pela liberdade, porra. Entendeu? Então, estou te contando isso porque essa é a cabeça minha hoje, porém, era a mesma cabeça que eu tinha em 87, quando eu compus o disco. Mas então, a mesma coisa. Tudo. A conexão com o Hendrix é que você estava comentando que o Dividir ele é fruto de uma experimentação e que era muito comum a tua referência, né? O Hendrix, não, a questão não é técnica, a questão de a busca, ele era obcecado pela busca da sonoridade. Exatamente como eu sou até hoje. Então, por exemplo, eu não sou o maior fã de Hendrix do mundo, porém, eu admiro demais aquela busca dele. Você sabe que antes dele morrer, ele iria gravar um disco de jazz rock com ópera com Miles Davis. Imagina. Ele já estava cansado de rock. E quem forçava ele a tocar rock era o empresário dele. Porque falou, pô, você tem um público de rock, você vai abrir mão do público? Aí ele falou, eu estou cagando para esse público. Eu quero evoluir. Aí, misteriosamente, ele aparece morto, entendeu? Eu não vou falar teoria conspiratória, mas é óbvio que o inconsciente se manifesta. Como se manifestou com ele, se manifestou comigo. E eu vou te falar uma coisa que você citou, que me deu outro insight, é um processo extremamente solitário, tá? Porque a banda eram pessoas legais, meu irmão, todo mundo me apoiava, eu chegava para eles e falava, gente, eu quero seguir esse caminho, para você estar bem? Aí, como era todo mundo novo, todo mundo oba-oba, falou, não, beleza, vamos fazer, vamos ensaiar. Ninguém questionava. Curiosamente, hoje em dia,
os músicos já têm mais independência e mais personalidade e eles questionam. E o que é mais curioso que eu vou te falar, Jay, a maior parte dos questionamentos são conservadores. Ah, mas você está fugindo muito do lugar comum. Assim você não vai conseguir contrato com selo nenhum. Ah, os produtores não vão te contratar. Entendeu? Eu ouço isso até hoje. Pedem para eu parar de tocar guitarra baiana. Pedem? Pedem. Falou, pô, para com isso. Você tá bagunçando o movimento. Aí eu falei, cara, eu vou te falar. Quando eu ajudei a criar o movimento, eu nunca esperei que ele fosse ser um movimento conservador, cara. Eu nunca esperei isso. Nem ajudava e ficou. Mas por quê, Gei? Porque as pessoas querem sucesso financeiro, sucesso midiático, sucesso profissional e outra. O que eu vou te falar é uma coisa que é completamente oposta ao que o Dividir significava e significa. O sucesso hoje, para qualquer estilo, seja sertanejo ou metal, é ser conservador. Toda banda que faz sucesso está sendo conservadora. É a zona de conforto, Carlos, que o mundo moderno, né? Essa questão de dopamina, de você ficar ali no TikTok. Então, acho é uma tendência que as pessoas se acoplaram em modelos e ali tá bom. Então, né, vai falar, vamos inventar um negócio novo, e para quê? Né? Então, tipo, dá trabalho. Porque acima da criatividade, Jay, o que importa para os músicos jovens hoje em dia, e nem tão jovens, né? O que importa é o sucesso. Quando eu escrevi esses discos, eu estava cagando para o sucesso. Eu tinha uma autoindulgência e um auto-orgulho que falava para mim, você é muito melhor que todo mundo. Tem orgulho de quem você é, tem orgulho de ser diferente. Mesmo que todo mundo que te critique, que a namorada te abandone, que teus amigos te virem as costas, que o público cague para você, continue. Eu tinha uma certeza interna que ela beira um pouco uma falta de noção social. Sabe? É um orgulho muito próprio. Porém, eu vou te contar uma história para a gente começar a falar das faixas, senão não sai daqui. Eu te falei a questão técnica, né? Sim. Eu sempre morei no Rio, no mesmo prédio. Aí eu reparei que eu tinha um vizinho novo, mas eu tinha vergonha de conversar com ele, né? Eu falei, não vou conversar com ele, não. Ele toca com a Gal Costa, toca jazz rock. Era o Vitor Bilione, que é um guitarrista argentino. Ele morou no meu prédio durante anos. Aí o que acontece no Rio? O Vitor era botafoguense, e é até hoje, como eu. Aí eu vi o Vitor sair do prédio com a guitarra, com a camisa do Botafogo. Aí eu falava, cara, porra, vou puxar um papo com ele, como quem não quer nada. Aí eu corri dele a vida inteira, tá? Aí fui gravar o Dividir e Conquistar no estúdio que a gente gravou antes do fim, que era no bairro de Laranjeiras, ao lado do estádio do Fluminense, o estádio velho, tá? Que até hoje existe, que chamam de Laranjeiras, que é ao lado do Palácio Guanabara, sede do governo carioca. Aí a gente está gravando e a gente gravava ao vivo, sabe? A bateria ficava dentro do aquário, a gente gravava. Se eu achasse que a guitarra estava muito feia, eu regravava. Se eu achasse que estava bom, ficava. Quando eu estou naquele negócio, tocando um negócio tudo complicado, cara, me abre a porta do estúdio, me entra o Vitor Bilione, ali olha para minha cara, ele reconhece que eu sou o vizinho dele, e ele vê eu tocando aquilo. A cara dele, eu vou te falar, eu nunca tive a oportunidade de chegar para ele falar, mas a primeira vez que eu esbarrar com ele, eu vou falar, Vitor, a cara que tu fez foi uma cara de espanto, que eu nunca vi na minha vida. Tipo, cara, o que esses caras estão fazendo, entendeu? E eu acho foda. E realmente, se você cavucar, você vai ver que os discos do Vitor Bilione de jazz rock instrumental com MPB foram gravados no mesmo estúdio, Estúdio Master, em Laranjeiras, entre 86 e 88. Tem até um disco dele curioso que eu tinha, Baleia Azul. Então, estou falando isso porque não dá para dissociar o ambiente à minha volta do que eu estava compondo. Como nós falamos antes da gravação, hoje o cara já nasce no metal.
Mas eu não nasci no metal, eu criei o metal. Às vezes é difícil para as pessoas ouvirem eu falar isso, que falo que eu estou mentindo, que eu sou arrogante. Não, gente, eu criei o metal. A verdade histórica, é que só tinha 3 bandas no Brasil, que eram o Stress, o Vulcano e o Dorsal, e acabou. Não adianta lutar contra uma verdade histórica. Então, cada uma seguiu o seu caminho, cada uma teve uma leitura do que era certo, entendeu? E das 3 iniciantes, vamos dizer, das formadoras, das pedras fundamentais, de certa forma, a mais inusitada, a mais capaz de dar errado, foi exatamente eu, porque eu já tinha essa cabeça, eu queria que o movimento fosse forte. A minha intenção era fortalecer o movimento, que ele ficasse estável. Após o dividir, eu já notei que já havia gravadora, produtor, público, programa de rádio. Aí eu abandonei, entendeu? Em 1990, começa o meu lento afastamento da cena. Ou seja, eu só fazia as coisas para mim e ponto final. Mas o Metal Desunido, já falando já estava desunido. Começou então, essa porra desunida. Então você já estava no nível de Nostradamus ali? Desunido hard, não. Sabe o que foi? Essa música que eu escrevi, eu não vou citar a banda, óbvio, que era assim. O processo é o mesmo o tempo inteiro. Um cara diz que é teu fã. Eu te adoro, eu te adoro. Aí ele monta a banda dele. 2 anos depois, ele está te combatendo. Porque a forma mais rápida dele ascender é tentar destruir o mito. É assim que acontece iconoclastia. Só que acontece que o cara está se metendo comigo. Entendeu? Ele não tem noção que eu sou praticamente eterno. Porque se tu pegar uma pessoa que é formadora do movimento e que continua gravando até hoje sempre refutando o movimento, ainda está viva para continuar criando, isso é raríssimo, cara. Você vai caçar isso em qualquer país do mundo, isso é uma coisa raríssima, entendeu? Porque, para mim, 90% do que existe no exterior e no Brasil é conservador. As pessoas são extremamente conservadoras, querem ser amadas. E tem que ser amado nada, cara. Você tem que criar, você movimenta o mundo quando você muda, mas sempre dentro de uma lógica, para mim, humanista e artística. Se não houver empatia com o outro, empatia pelo crescimento, coletivismo comum, para mim não faz sentido. É só ego de um maluco que está fazendo disco para ele. Não é uma coisa como eu, que eu faço disco para mim, com a intenção de tentar transformar mentes e almas, que é uma coisa bem diferente. Mas, enfim, já falei demais. Esse preâmbulo aqui foi um capítulo inteiro. A contextualização é importante, né? Claro, claro. Porra. E que você lembra, Carlos, falando, né, a tortura? Eu tocava essa música na minha casa, a minha afinada mãe ficava maluca, cara. Tortura não passa de um ato sexual. Nossa! Essa letra foi baseada... Você sabe que tem um poeta paulista que ele é cego, que é o Glauco Matoso. Então, o que acontece? Depois, eu peguei... Tinha uma série de livros nos anos 70 e 80 que era O Que É. Eu não sei se era da Brasiliense, eram livros baratos, pequenininhos, né, fininhos. Aí tinha do Antônio Bivar, O Que É Punk, O Que É Comunismo, O Que É Capitalismo, O Que É Feminismo. Aí eu comprava um monte, que era a forma mais rápida da gente entender as coisas. Aí eu comprei O Que É Tortura, do Glauco Matoso. Caramba! E essa frase, tortura não passa de um ato sexual, não é minha. É do Glauco. Aí, anos depois, com a internet, já a gente podendo falar com todo mundo, eu achei o Glauco e eu falei, porra, Glauco, como é que você consegue conversar comigo se você é cego? Aí ele falou que ele tem aquele programa, sabe, de conversão. Ele fala, aí o programa digita, aí ele consegue ouvir. Então, eu achei mó barato. Eu falei com ele, Glauco, ó, roubei tua obra, peguei uma frase tua emblemática, não te dei crédito. Ele falou, porra, ótimo, porque você levou o meu livro para outra galera. E o Glauco, o Glauco é tão legal que ele não escreve mais em português. Há muitos anos ele só escreve em português arcaico.
Se você pegar os livros dele, é em português da época do Brasil colônia. É muito foda. É uma experiência louca. Então, tá entendendo o tipo de gente que eu gosto de me relacionar com pessoas que usem a arte para refutar. Enfim, o disco foi criado no final da ditadura. Eu sou um fruto da ditadura militar. Eu cresci durante a ditadura e esse disco, exatamente como os outros, as pessoas acham que o Ultimátum não fala sobre a ditadura, mas fala o tempo inteiro. Armagedon, Império de Satã, Catástrofe, são músicas sobre a ditadura. O Antes do Fim, então, é inteiro sobre a ditadura militar brasileira. Eu usei a desculpa de nazismo para não ser muito direto, porque eu sabia que, mesmo naquela época, se eu começasse a falar de ditadura, as pessoas têm um certo não me toque, não fala disso, que ditadura porra nenhuma, como há até hoje. Então eu usei o nazismo. Na hora que eu compus Josef Mengele, por exemplo, era porque era um assunto muito relevante naquele período, porque ele morreu afogado em Ubatuba. E ele está enterrado em Embu das Artes. Ou seja, era muito relevante. E o Dividir é um passo adiante. Né? E era uma manchete, e estava nos jornais, né? O tempo inteiro, o Caçador da Noite. Então, estou falando isso, que a gente vai vir a conversar sobre isso depois. Mas discos, para mim, são fotografias de um momento histórico. Então, o meu momento era esse. Eu estava enjoado de falar de violência, apesar que tem violência real. Eu queria que a coisa ficasse mais poética. Então, eu peguei as minhas observações do dia a dia, do que eu via na rua, do que eu tinha aprendido no dia a dia, nos livros, na convivência, eu transformei isso, eu transformei em poema. E eu comecei a fazer poema. E isso é uma coisa tão diferente que até hoje, no movimento de metal das bandas brasileiras, você não vai ver ninguém escrevendo assim, porque é muito mais fácil alguém se influenciar pelo que vem do exterior. Aí que eu te disse desde o início. As pessoas sabem tudo do Black Sabbath, mas não sabem nada do Brasil. Não sabem nada. Não sabem como é que a construção foi indo, como é que chegou nesse ponto. Então, hoje, quando eu ouço o disco, eu vejo como a gente gravou, como a gente compôs. E como você falou, é segurar muita cruz, porque é cantar. Outra, eu vou falar uma coisa assim que não é popularmente muito aceita, não, tá? Mas vou te falar uma coisa. Eu cresci nos anos 70. A gente não tinha dinheiro para comprar disco. Então a gente ia para um sebo ao lado de casa. Aí eu pegava os discos do Roberto Carlos da minha mãe, os que eu não gostava, tá? Os dos anos 70, da metade para os anos 80, eu trocava tudo por disco de metal. Então, jornalista recebe os discos, vem com aquele carimbo. É invendável. E você lembra que os vinis, eles cortam a beirinha. Sim. Aí a gente pegou Scorpions. Eu tenho até hoje uma coletânea foda dos anos 70, da fase do Uli Roth, que, caralho, foi a minha introdução aos Scorpions, e ali eu conheci um dos guitarristas que eu mais adoro, que é o Uli. Entendeu? Nossa, porque a minha formação, você vai achar engraçado, mas a minha formação é muito alemã para guitarra. Olha que coisa engraçada. Os meus grandes guitarristas mestres são o Uli e o Michael Schenker. No UFO. Entendeu? Assim, eu nunca gostei de Led Zeppelin, eu não gosto de Jimmy Page, eu acho Black Sabbath legal, mas eu lembro de quando eu ouvia Black Sabbath em 76. Cara, eu achava chato pra caralho. Eu achava uma coisa no Black Sabbath que me irritava muito, que era assim... Aí o Ozzy cantava Reflections in the Sky. Eu achava aquilo horrível. Porém, como eu te falei, a gente pegou os discos do Rainbow de sebo. Então eu peguei o primeiro de sebo, Long Live Rock and Roll de sebo, Rainbow Rising de sebo, tudo, peguei tudo. O que acontece? Eu conheci o Ron James Dio no sebo. Olha que coisa engraçada.
Porém, eu achava legalzinho, escutar ele cantando, que ele tinha aquela voz, ele barítono. Eu achava legalzinho. E eu curti bastante quando ele gravou os 2 discos do Saba. A gente não ouvia o disco antes, tá? Isso é uma coisa que tem que ficar clara para todo mundo da geração de hoje. Você não ouvia disco antes. Você entrava na loja e comprava. Se o disco fosse uma merda, problema seu. Aconteceu várias vezes. Pois é, normal. E tem disco que você acha uma merda na época, depois você gosta, ou você não entende, vai entender depois, enfim. Eu curti os 2 discos. Inclusive, tinha aquele desenho da revista Heavy Metal, que tinha Mob Rules, que eu ia para o cinema, que eu sempre desenhei, eu gostava de ver o desenho animado quando entrava. Uau! Era o maior barato, né? Então era um mundo totalmente diferente. Porém, olha o que eu vou te falar, tá? Eu gosto muito do primeiro disco solo do Dio, né? Que tem o Padre do Demônio. Holy Diver? Isso. Porém, eu tenho horror de música tipo Holy Diver e Heaven and Hell. Eu tenho horror. E aí eu comecei a pegar uma antipatia pelo Dio, que já estava implícita no Dividir. Olha que coisa que eu vou te falar, tá me dando uns insights muito loucos. Isso aí. Eu poderia cantar assim, né? It's heaven and hell! Podia ficar fazendo essas coisas. Mas eu achava brega. Vixe. O seu coração aberto está entendendo? Sim. Eu acho brega até hoje. Quando hoje eu ouço as pessoas falando que o Dio foi um grande vocalista, eu tenho ressalvas. Eu acho que ele foi um grande vocalista, mas eu acho ele brega. E aí a minha luta nesse período era criar uma forma de falar cantando que tivesse o sotaque carioca, que tivesse um pouco do sotaque nordestino da minha mãe, e que eu conseguisse falar as palavras, mas como se fosse repente. Hoje eu tenho mais clareza sobre isso, entendeu? E no Canudos você está bem evoluído nessa proposta, né? Isso, mas era mais inconsciente quando eu gravei o Dividir, entendeu? Então, eu criei uma forma de cantar diferente, que ela meio repente, meio brasileira, carioca, e que tinha que fugir da questão melódica natural, entendeu? A questão melódica, para mim, começou a ser mais importante, como você falou, no Canudos, porque quando eu compus para o Canudos, eu compus a melodia primeiro, não sei se eu te falei isso. Eu ia primeiro no violão, piano, aí eu compunha a melodia. Quando a melodia me parecia boa o suficiente e que não fosse pentatonicizada, que é uma coisa que me irrita profundamente, que é o que o Black Sabbath faz a vida inteira, né? Você tem 5 notas, aí você canta as 5 notas, sobe e volta, riff de guitarra que vai e volta, 5 notas, isso me irrita profundamente. Então, eu fui desenvolvendo um jeito de fazer. E se você pensar, o Tom Araya, ele tinha esse jeito também dele, meio Sim. falado. Aí Sim. você poderia dizer que isso é porque nós somos latinos, e eu acredito piamente nisso. Faz sentido. Entendeu? Ele era chileno, o Tom Araya cubano. Então, eles falavam inglês ouvindo espanhol ou castelhano em casa. Eles não podiam cantar como americano, porque teu DNA não deixa. Por isso que eu acho, como eu estou te falando, uma questão de visão de mundo. Para mim, vocalista brasileiro que imita o Dio, ou imita qualquer um, eu errei. Né? Que era não, assim, ó, para não desviar do assunto, vou te dar um exemplo. Só tem 2 discos do Iron Maiden que eu gosto mesmo. O primeiro e o Killers. E, por acaso, são os 2 do Paul Dayano. O que eu curtia no Iron Maiden é que me lembrava o UFO com uma leitura mais nova e tinha aquelas músicas que eram meio de filme da Hammer. Eu me lembrava de uma orquestração de filme da Hammer. Eu achava aquilo muito inglês, só que tinha um lado cru. Era melódico, mas era cru. Se você pensar,
isso hoje em dia, você consegue ter várias reflexões. Mas na época a gente só ouvia e curtia. Eu curti o Bruce Dickinson quando ele cantava no Samson. Eu tinha os discos do Samson. Inclusive, um dos meus discos favoritos de todos os tempos é o do Samson, que tem aquelas estátuas de John Wayne, que tem um urubu em cima. É que eu não lembro do nome do disco, né? Caraca, porque o Bruce Dickinson imitava muito o Ian Gillan, né? Era o Ian Gillan com testosterona. Eu me amarrava. Mas quando ele foi cantar no Iron Maiden, o Number of the Beast, cara, eu parei de gostar. Entendeu como é que cada um tem uma percepção própria? Eu não posso impor a minha visão a você, só que a minha visão é uma visão de época. Eu não estou falando isso de hoje. É época, né? A mesma coisa que se tem, né? Só para não perder o foco aí, Carlos, a questão, por exemplo, né? Tem uma geração nova, por exemplo, que olha o Nirvana, por exemplo, né? E tem uma leitura, nós temos uma leitura que nós estávamos lá, né? Uma Caralho, história... foi foda, eu vou te falar, quando o Nirvana surgiu, foi foda. Uma história recente, né? Vamos lá, ajustando aqui, né? A gente viveu ali aquela época do grunge, enfim, e aquela febre, né? Então a leitura que a gente vê dos jovens, né? Alguns entendem a proposta do que era o Nirvana de fato, e outros têm uma leitura completamente, né, distorcida, mas a gente que acompanhou e teve lá, né? É totalmente diferente. Eu vou te dar um outro exemplo. Um conhecido meu me cobrou e falou: cara, como é que você pode gostar, você achar que o White Stripes é igual a Rush? Eu falei para ele: é a tua visão que está impondo essa verdade para mim. Entendeu? Essa verdade para mim não existe. Eu vou gostar do Rush quando eu ouço Rush, é Rush. Quando eu ouço White Stripes, ele falava assim para mim: pô, mas aquela menina não toca nada. Eu falei: voltamos à questão do Jimi Hendrix. Isso que tu tá falando é uma besteira. Isso é verdade para você. Eu vi 2 shows do White Stripes no Rio de Janeiro. Cara, eu vou te falar, foi uma das melhores experiências que eu tive na vida, que aquilo para mim não era só música, era uma revolução. Aquela menina, até hoje para mim, é uma das bateristas que mais me deixou emocionado ao vivo. Porque não adianta para mim subir um cara e tocar para caralho. Não é isso que chega no meu coração. Entendeu? Eu sou de outra galera. Eu gosto do cara técnico, mas eu gosto de alma. Entendeu? Exatamente. E quando eu vi ela tocando daquele jeitinho dela, aí jogava a cabeça, eu vou te falar uma experiência intransferível. Intransferível. O que eu vi, ninguém nunca mais vai conseguir me dar o mesmo nível de experiência. Você entendeu? Aberto, né? Na verdade, foi incrível. A música é tão abrangente, Carlos, que, né, a visão que você dá é aquela que você se permite dar, né? Então, né? Eu sempre vou te falar, os 2 vocalistas que mais me influenciaram e me definiram até onde eu podia ir ou ir além foram o Ney Matogrosso, durante os Secos e Molhados, e o Billy Bond, o argentino que cantava no Joelho de Porco no final dos anos 70. No Rio, tem um teatro até hoje, que é o Teresa Raquel, dentro da Galeria dos Antiquários, em Copacabana. Eu ia lá, no final dos anos 70, eu e meu irmão, eu vi muito show do Made in Brasil, Bicho da Seda, Robertinho de Recife, Pepeu Gomes, e eu vi muito show do Joelho de Porco lançando o disco da Som Livre. Caramba, hein? Que privilégio. Eu vi mais de 20 shows com o Billy Bond, cara. O Billy Bond é um negócio absurdo. Você sabe que ele na Argentina é um deus. Tá? Ele é um deus. Aqui no Brasil não é nada. Aqui ele é um produtor de teatro, que é o que ele se tornou, né? Produtor de teatro, de musical infantil. Agora, eu ter visto os 2, e sem contar que eu vi o final do Cornelius Lucifer, né? Cantando no Made. Fantástico. Porra, era o que eu queria ver. Por quê? Eu queria ver um brasileiro cantando de outro jeito. E o Cornelius foi o único brasileiro que eu vi até hoje cantando como gringo. Mas, sabe, com a voz rasgada? Nunca mais eu vi isso. Entendeu? Eu nunca mais vi isso. Eu vi aquilo, eu ficava assim,
Caralho, cara, como é que esse cara canta essa porra? Tanto que eu também não sou bom exemplo, que, por exemplo, eu adoro Born Again. Ô, tamo junto. Então, o que acontece? Fica todo mundo metendo o pau porque o disco é mal gravado, eu tô nem aí, entendeu? Eu tô nem aí se o disco é mal gravado. O Sabá tava na fase mais junk, né? Mais junk, caralho. Ali. O Born Again, perdido comercialmente, né? Perdido comercialmente, porra. Eles não sabiam o que fazer. Era a concorrência, né? Cada um queria despontar no mercado como um mercado emergente do heavy metal. Sim. E eles estavam tudo maluco, é só ler as biografias ali. Então, aquilo que saiu ali é meio... Ainda não tem ainda não tinha uma pressão comercial, né? Depois... Não, ó, é tão importante você situar o momento, para a gente voltar às músicas, com certeza, que eu me lembro que eu fui para a Galeria do Rock, provavelmente 85. Provavelmente, a gente tem que rever as datas. Eu me lembro que eu comprei o Born Again, junto com Carisma, Sweet Revenge, é isso? Se não me engano. Eu vi aquela capa desenhada a lápis, né, de uma morsa, aí eu falei assim, na Baratos Afins, né? Eu falei, Luiz, o dono da Baratos Afins, toca rapidinho isso é para eu ouvir. Aí eu já ouvi aquele negócio, eu falei, me dá. Ótimo. Aí eu me lembro que eu comprei uns 3, 4... Ah, Vulcano, ao vivo em Americana. Eu comprei tudo isso junto. E aí o que acontece? Tudo estava em formação, sendo escrito. Entendeu? Eu adorava, para te dar um outro exemplo. Quando a gente gravou o DVD, o Antes do Fim, obviamente, minha cabeça estava no thrash metal. Mas eu nunca deixei de ouvir Riot, principalmente da fase do Guy Esperanza, que eu adoro, Fire Down Under, eu adoro, disco de cabo a rabo, adoro tudo, entendeu? Adoro tudo. Eu nunca deixei de escutar Tigers of Pentang, eu nunca deixei de escutar o Barão Rojo, que um dos meus discos favoritos para a vida é o Volumen Brutal. Eu escuto o Volumen Brutal até hoje com um prazer inenarrável. O Trust, aquele da música que o Anthrax gravou o cover, eu adoro, né? Aquele disco Antisocial. Eu adoro cantado em francês daquele jeito que ele cantava meio bêbado. Parecia que tinha tomado um goró. Aí eu achava aquela parada... Então, você vê, a cabeça da gente era muito ampla, muito aberta. E é nesse momento que eu faço dividir, que era um disco para ser brasileiro, que a minha meta sempre foi o Brasil. Eu queria, obviamente, ter feito sucesso no exterior. Esse disco, a gente recebeu um contato da gravadora, eu estou esquecendo o nome dela agora, uma gravadora europeia, que era para lançar o disco todo. Aí eles deram para trás, tá? Eu não lembro o nome da gravadora agora, mas isso aí, cavucando nos livros, eu descubro. O que acontece? As gravadoras também tinham medo. Eu recebi uma proposta, outro dia, para lançar o Pandemia na Alemanha, e com lançamento internacional. Só que a gravadora chegou para mim e falou, mas você tem que bancar e gravar a voz toda em inglês. Eu falei, de jeito nenhum. Eu sei que vocês vão me dar volta mesmo, então vocês têm que bancar o estúdio, porque tem que remixar, eu tenho que gravar a voz de novo, refazer as letras. Isso é trabalho por um mês, pô, fazer direito. Aí os caras falaram, não, mas aí é investimento. Falei, então vocês não estão afim de nada, entendeu? Estão afim de ganhar tudo na mãozinha, na chupetinha. Mas, enfim, o Tortura, para a gente fechar a coisa, foi longe, né? Tortura, começa o disco com Tortura, ela já tinha sido composta no Ultimatum. Tem a fita cassete que a gente lançou alguns anos atrás, Ultimatum Live, que foi o show que eu conheci o Max, em Lambari, interior de Minas Gerais, que o Max falou comigo. Cara, eu estou muito impressionado contigo e eu vou fazer uma banda igual a tua. Aí um monte de gente ainda não acredita nisso até hoje. Aí eu falo assim, cara, pega a biografia do Max, primeira página. Está lá na primeira página em inglês. Lambari, Minas Gerais, Dorsal Atlântica. Eu vou fazer uma banda igual a está lá, tudo escrito. A fagulha que incendiou a floresta. Então, deu merda. Aí
o que eu quero te dizer, eu sei o que o Max sentiu. Sentiu verdade, que é uma coisa que ele não sentia nas outras bandas, ou no que ele tinha visto até aquele momento. Ele sentiu uma verdade. Então, Tortura era uma música composta para o Ultimatum que não entrou. Eu guardei ela durante 3 anos, mudei a base toda, mas mantive a letra. Então, já vem do Ultimatum. Quando chega em Vitória, veja como a coisa ela foi pensada. Começa em Tortura, emenda em Vitória. Na segunda música, eu já estou professando aos 4 ventos, eu venci. Contra tudo, contra todos, contra a cena, contra o lugar comum. E está escrito que eu vou realizar meus sonhos todos, querendo as pessoas ou não querendo, boicotando ou não boicotando. E é a segunda mensagem, que ela é muito típica e muito forte e incisiva para um disco desse, entendeu? Eu já chego logo metendo o pé na porta e passando mensagens que todo mundo é capaz de vencer. Porém, com o tempo, eu me afastei um pouco dessa mentalidade de todo mundo. Eu continuo socialista, achando que tudo tem que ser dividido, porém, o dia a dia da vida me fez ver que as pessoas têm ambições pessoais, são armas poderosas. Conflito de interesses, né? Sim. Eu estou pregando uma coisa coletivista e as pessoas estão preocupadas consigo mesmas, entendeu? E isso ficou muito claro para mim com o tempo. Tanto quando você me pergunta de Morte aos Falsos ou Metal Desunido, é porque eu já via isso desde que a gente começou, cara. Entendeu? Aí a gente era combatido de fora para dentro, as pessoas me dizendo: por que você não toca igual o Jimmy Page? Aí eu tinha que dizer, porque eu acho uma merda. Aí eles ficavam. As pessoas mais velhas falando: porra, que ridículo, tua música é horrível. Aí eu falando: você não está preparado para mim. Então eu tinha uma moral de chegar na cara do cara e falar isso em 85. Olha o absurdo. Eu falava: você não está preparado para mim, mas vai nascer uma cena toda em torno do que eu estou pensando. E aí, isso tudo é parte desse processo, como eu te falei. Mal a gente começou, já foi combatido de fora. Depois, para minha surpresa, eu fui combatido de dentro. Aí eu falei: caralho, cara. E aí, como eu te falei, em 88 já surgiu o Napalm e o Carcas, que são bandas que eu não gosto, que eu nunca me adequei. Então, o que eu quero deixar claro, eu não gostava do Dio, que eu achava brega. Ao mesmo tempo, o oposto, que seria o Napalm e o Carcas, eu também não gostava. Então, eu tinha que ter uma linguagem própria. Porra, óbvio. Um parênteses, apesar que as referências, tanto do Napalm quanto do Carcas, provavelmente são muitas mesmas referências tuas, que foi buscar Sim, lá a fusão verdade. Do hardcore e do punk, vamos lá. Né? Verdade. Vai lá no Discharge da vida, Sim. Né? Na cena punk, e juntou com aquela cena metal emergente, né? Que é o Tick Frost, é o Hammer, né? A fonte me parece muito semelhante, né? Mas como isso, né? Como isso soou lá na Inglaterra. Cada um vai ler de uma forma. Existe uma coisa que é o seguinte: apesar de eu ser de esquerda, eu sou globalista se for para curar os problemas do mundo coletivamente. Tá? Porque a gente fala muito em termo globalista, mas está falando sempre da sociedade, da civilização ocidental branca. Ninguém fala em globalização pensando em negro da África. Você não fala em globalização pensando na Síria, no Iraque, no Irã. De interesse, né? Exatamente. Então, para mim, isso é muito hipócrita, porque a globalização ela impõe um padrão capitalista, cultural norte-americano. Que beneficia o que está expandindo, né? Não, beneficia o mais forte. A verdade é que beneficia o mais forte o tempo inteiro. Nunca beneficia o mais fraco. O mais fraco só é aceito quando você é papagaio de gringo. O tempo inteiro é assim, sempre vai ser. Se você refutar o que eles acham que é certo, você está fora. Que é o que eu me especializei em fazer, entendeu? Refutar o padrão de primeiro mundo. Eu não quero. Mas eu tenho base ideológica, porque é o seguinte: você vai sofrer. Você monta uma banda com teus amigos, aí tu vai chegar para teus amigos e falar: vamos lutar ideologicamente contra o mercado. Tu perdeu a banda.
Tu perdeu a banda no mesmo minuto, porque as pessoas não estão afim de lutar contra o mercado. Elas estão querendo ser aceitas. Eu quero se Então, adaptar ao mercado. claro, isso está impregnado em cada letra desse disco. O que eu estou te falando hoje está impregnado. Ó, se eu for fazer um review aqui rápido, Violência Real é porque eu tinha uma namorada que morava longe. Eu tinha que pegar um ônibus, eu levava tipo 1 hora e meia para chegar na casa dela. Aí ela era menor, né? Menor. Aí já dava um problema, né? E aí eu tinha que sair da casa dela 10 horas da noite para esperar o ônibus mais 2 horas para voltar para casa. Ou seja, tinha que gostar muito. Aí, por que eu estou te contando isso? Uma vez indo para lá, era ano novo, 1987. Aí eu estava dentro do ônibus, assaltaram um ônibus. Aí o cara entrou com arma, deu uma coronhada na cabeça de alguém lá, saiu sangue para tudo que é lado. Aí o cara saiu do ônibus e o motorista falou: Ó, tem um passageiro sangrando. Eu posso levar ele no hospital agora? Vocês se incomodam se eu desviar o caminho? Aí o que todos os passageiros falaram? Sim, vamos salvar essa pessoa, vamos para o ônibus. Aí a gente parou o ônibus, foi para o hospital, o motorista voltou e falou, o médico falou que está tudo bem. Todo mundo dentro do ônibus aplaudiu. Eu te garanto, se isso fosse hoje em dia, as pessoas, não, deixa morrer, eu tenho meu tempo, eu tenho meu dinheiro, minha bolsa, eu estou atrasado. Então, isso me marcou tanto, E é uma porque narrativa... você já via a violência disseminada, mas tinha humanismo ainda, e que não existe mais, acabou. E aí, isso é um retrato desse momento que eu vivi. Metal Desunido, como eu te falei, ele tem a questão lírica, que é um retrato do que estava acontecendo. Mas o que é incrível desse disco é a quantidade de riff que saía da minha cabeça. Eu fico assim pensando, porra, cara, eu escrevi essa porra mesmo? Ou isso foi incorporação mediúnica? E a forma de fazer... Ô, Carlão, só um parêntese. A forma, eu quero entender como é que você juntava todas essas ideias, porque... Não sei. Você, né, a ideia do metal é em cima do riff, correto? Isso é uma estrutura... Isso. É por isso que o Sabá, muitas vezes, ele entendeu que isso aí conectava e ele explorou isso, como todas as bandas, que era um diferencial para quem estava surgindo, né? Que é por isso que o Led Zeppelin, o Deep Purple e o Sabá se tornaram a tríade, porque os três eram exímios riff makers. Isso, e formadores da base, do que mas viria a ser depois. Que daí a gente vai ver, né? Pô, né? Da onde saiu isso? Vanilla Food, tal, aquela coisa toda. Mas o Vanilla ainda tinha muito soul. Sim. E não tinha soul, tinha pouquinho no Led Zeppelin, não tinha nada no Black Sabbath, só blues. E você, por historiografia, você sabe que na hora que o Deep Purple resolveu botar soul de verdade na banda, o Ritchie Blackmore ficou puto. Ficou puto. Ele falou, isso daí não é música de branco. E aí, se você cavucar as entrevistas, quando o Blackmore veio tocar em São Paulo, nos anos 90, com o Ritchie Blackmore, da mulher dele, né? Blackmore's Night. Ele tem uma entrevista para a Rock Brigade fantástica. Ele fala, eu não gosto de música de crioulo. A Argentina é um país bem melhor porque não tem preto. Caramba! Eu tenho essa revista até hoje. É por isso que até o hoje. Desse jeito, então tem são idiotas, entendeu? Mas aí que eu tenho que te falar, dos 3 guitarristas formadores, o único realmente que me influenciou foi o Blackmore. A versatilidade. Desses 3. Mas só que a forma como você fazia as músicas, a gente fugia do padrão, né? E riff inicial, refrão, e você fundia riffs diferentes. Eu compunha pela lírica. Então, por exemplo, eu fazia a letra antes, eu componho desse jeito até hoje. Eu ouço as sílabas. Isso não é um jeito comum de compor. Não. Você só vai ver gente compondo assim se for de MPB. Pode falar. Por exemplo, a gente faz uma frase, violência é real. Se eu adicionar um sotaque e falar a violência é real, eu já criei 2 pontos aqui de inflexão. A violência é real. Já criei uma melodia baseada nos acentos tônicos.
Isso não é comum, mas eu fazia isso desde essa época. Aí eu pensava, que tipo de riff que pode ser moderno, com bastante nota, que traga uma linguagem nova, que se insira a violência. Aí isso tudo vinha como uma massa na minha cabeça. Eu gravava tudo em fita cassete, escutava 300 vezes, aí definia, levava para o ensaio e via se funcionava. E aí eu vou te falar um negócio que é a parte mais engraçada. Basicamente, eu não mudei nada do que eu compus no quarto. A música que eu compus no quarto é a música que está gravada aí. Exatamente, começo, meio e fim. E eu queria que os solos fossem completamente diferentes de tudo. Que fossem rápidos, mas fossem nervosos e que fossem melódicos. E eu precisava. E aí eu desenvolvi um jeito que é o seguinte: eu nunca usei distorção, tá? Isso é uma coisa muito engraçada de falar. Caramba. Eu nunca gostei de distorção. Eu sempre usei drive. Então, o meu set, do antes do fim para cá, é 2 drives. Eu ligo um só para dar um ganho e eu ligo o segundo para solar um pouco. Tá? Mas é drive. Então, todo o meu som vem do dedo. Você ouvindo dividir, isso é claro. Não depende de pedal, depende só do dedo. Então, várias vezes, quando você toca o dedo, o que acontece? Você vai dar um bend ou vai fazer alguma coisa, a nota morre rápido. Então, eu vi que eu comecei a desenvolver um jeito de tocar que era tapar quando a nota falhava. Então, eu comecei a inserir muito a munheca. Que isso era para impedir a coisa de parar. E aí, com o tempo, isso ficou muito nítido. Mas o que eu estou te explicando é que assim, a forma que eu compunha era uma forma em cima da métrica. Isso o tempo inteiro é preciso falar isso, que é assim que eu faço. E há muitos anos não é assim. Por isso que meu desgaste com a cena e o movimento de metal ficou muito evidente, porque eu não vi o metal evoluir para nada. Eu não vi ter uma leitura nova. Sem então surpresas. Ele começa autofágico. O metal é autofágico, é isso. O punk também aconteceu, o samba, a MPB, aconteceu a mesma coisa. Eu ouço cantores e cantoras novas de MPB com 25 anos, elas estão repetindo Elis Regina, Clara Nunes, Maria Bethânia, entendeu? Eu não tenho saco. Eu ouvi isso quando eu era moleque. Eu prefiro continuar ouvindo Elis, entendeu? Me faz muito mais feliz. Ó, Elis me faz feliz. Porra, entendeu? Eu não tenho paciência. E é triste, tem um lado triste, eu recebo muito disco de banda nova. Eu estou lotado aqui de CD. Aí eu escuto, eu sou incapaz de chegar para a banda e ficar esfregando a minha verdade na cara delas. Porque é chato, entendeu? Fica igual papo de velho. Ah, já passou. Mas é porque as pessoas também têm que entender que eu não tenho 18 anos. É difícil para elas entenderem isso, entendeu? Porque, na verdade, a maioria das pessoas da minha geração são como crianças com barba branca. Sabe, assim, a verdade verdadeira é essa. Eu não vejo as pessoas realmente querendo criar algo novo, as bandas que têm mais idade, eu não vejo isso. Mas cada um tem o direito de fazer o que quiser com a sua carreira e sua vida, né? Outro caso típico, Lucrécia Borgia. Eu tinha recebido de presente ou me emprestaram um livro sobre os Borgia, do Papa, da filha. E o Papa era um Papa muito corrupto, né? Que sempre lutava por poder e tal. E ele usava a filha como prostituta para obter ganhos pessoais, etc. e tal. Aí você fica pensando, porra, caralho, que época estranha, né? Porque os os valores são meio dúbios, né? Você pode contar uma coisa, na verdade é um poder, né? Você tem várias, assim, é você estudando a fundo, porque é muito fácil, por exemplo, igual o ouço de evangélico. A igreja católica é foda. Aí eu falo, e tua igreja é melhor? Eu não estou te entendendo. Vocês também não lutam pelo poder? Não corrompem? Por exemplo, um caso típico que tem a ver com essa ligação com Lucrécia Borgia. Você tem...
Acho que contando essa história fica bem claro o ponto que a Lucrécia Borgia queria dizer em 87 significa para mim. Meu filho estudou na Escola Parque, em Brasília, que é uma escola artística. Então, é uma escola pública, fundada pelo Anísio Teixeira, que era o mentor intelectual do Darcy Ribeiro, que ele sempre pregou a escola pública de qualidade para todas as crianças. Muito bem. Aí, para terminar o ano, o professor de música do meu filho, que era um cara muito legal, falou: vamos fazer aqui um ritual de passagem de ano. Então, nós vamos cantar, inclusive, pontos. Aí, umas mães evangélicas ficaram contra e falaram: não vou deixar meu filho cantar macumba. E isso eu acompanhei de perto, porque eu era conselheiro da escola. Olha que loucura, eu boto meu pé em Brasília e já viro conselheiro de escola. Aí, o professor cunhou uma frase que eu achei admirável, mas ele, como eu, vai pagar um preço por essa frase. Ele falou para a mãe: a sua Bíblia não está acima da Constituição. E qual é a luta do Brasil hoje? Querem impor um Estado evangélico à força. Por quê? Porque hoje, naturalmente, mais da metade da população é evangélica. E você sabe que a Constituição diz que não pode haver discriminação religiosa e de etnia. Você sabe que todo evangélico combate religiões afro-brasileiras, mas a Constituição proíbe. Então, você consegue punir um pastor, consegue punir e tal, mas dentro dos templos eles vão continuar falando religião afro-brasileira de Satã. E ponto final, tá certo? Porém, o que eu vi em igreja evangélica, eu vou te falar o que eu vi, que eu também entrei para ver. Quando tem aquele ritual de desobsessão, que começa a falar em línguas, caralho, cara, aquilo é centro espírita. Só que o evangélico não vai assumir isso. Ele sempre vai botar a conta no Jesus, mas isso é mentira. Ali está lotado de espírito e as pessoas estão num terreiro e eles estão contando uma mentira. Mas, enfim, aí eles combatem as religiões de cunho afro. Isso é racismo. Mas eles sempre vão defender isso dizendo que está na Bíblia. Então, nós temos hoje, não só na Itália, do século XVI, nós não tínhamos um problema só lá, com a Inquisição e com o Papa sendo corrupto do jeito que era. Nós temos um problema muito sério hoje, que é uma distopia incrível de autonegação, quando, na verdade, eu sei que eles todos sabem o que estão fazendo. Entendeu? Eles sabem o que estão fazendo. A mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Pois é, mas eles sabem disso. Só que isso é uma tomada do Estado. Eles querem tomar o Estado. Então, quando eu estou falando, como a gente falou antes, a maioria das pessoas fala: você tem noção de como dividir um disco atual? E eu falo para ti: eu tenho, mas eu também fico triste com isso. Porque esse disco já deveria ter sido superado musicalmente, liricamente, ideologicamente, e não foi. Se não foi, é porque tem uma coisa muito errada, que é a minha crítica ao movimento de metal e à cena. E eu me sinto no direito de fazer essa crítica, porque fui eu que ajudei a criar. Entendeu? E ponto final. Eu posso criar igual um filho, eu tenho um filho. E aí, voltando à história do meu filho. Aí as mães evangélicas tiraram as crianças de cantar. Você sabe que eu cresci ouvindo um disco da Maria Bethânia, da minha mãe, que é drama. Ela cantava: Rainha dos mares, tempo bom, tempo ruim, eu sou o céu para as tuas tempestades. Eu tô rouco, mas a nota é essa. Eu vi meu filho cantando isso. Isso é um ponto de Inhansã. Quando eu vi meu filho cantando isso, eu comecei a passar mal de chorar. Aí os professores vêm conversar comigo depois. Não seja emotivo desse jeito. Eu falei: cara, vocês não têm ideia do que isso significa para mim. Ele cantando um ponto de Inhansã. Você não tem ideia. Isso para mim é revolucionário pra caralho até hoje. É isso, entendeu? Quando vem Lucrécia Borgia, a gente tem que simbolizar e aproximar do que está acontecendo com o Brasil hoje.
E aí, quando chega em velhice, foi uma música que eu fiz para minha avó, que minha avó, mãe do meu pai, era o seguinte, meu pai era um cara meio escroto, entendeu? Era um cara meio escroto. Então, meu pai sumia de casa e ele não queria cuidar da mãe. Então, ele pegou a mãe, que morava na casa do meu tio, aí meu tio separou da minha tia, expulsaram minha avó de lá. Ela veio morar com a gente. Só que meu pai não vinha cuidar da minha avó, largava para minha mãe cuidar dela. E a minha avó já estava ficando com Alzheimer, sabe? Já estava começando a ter os primeiros sintomas. E minha mãe ficava muito nervosa de cuidar da mãe do outro que não aparecia em casa. Aí eu ficava vendo aquilo. Aí um dia eu via que quando dava mais ou menos 9 da noite, tanto a minha mãe quanto a minha avó, elas cochilavam vendo TV. É Agora típico, sou eu que né? faço isso. Típico. Agora sou eu que faço isso. Não, normal. Só que quando eu vi minha avó cochilar, eu escrevi velhice toda na minha cabeça. Sério? Porra, cara. Que Foi para inspiração. minha avó. Então, para você ver, eu sou impactado pelas questões humanas. Se você pegar o disco inteiro, são questões humanas. Eu não estou falando muito do todo, de como as pessoas se sentem. Eu estou falando da minha percepção de vida. E aí, quando chega no final do disco, Presa ao Passado, também tem uma mensagem foda. Eu escolhi de propósito Presa ao Passado para fechar, porque ele fechava com outra mensagem. O solo, ele é todo inspirado e as notas são copiadas de Brandemburgo de Bach. Caramba! Só que eu não sei se era o 3, é o 4, eu não lembro mais, tá? Meu pai queria ser socialmente aceito, aí ele começou a comprar uns discos que vinham em banca de jornal naquela época. Você tinha vinis que vinham encartado em revistas. Aí meu pai começou a comprar uma coleção de ópera. Olha que engraçado. E aí tinha uns discos que o disco é de 12, né? O LP é 12 polegadas. 12. Você tinha um disco que era 10, era isso? Que era tinha um disco 10 menor? e 7 é o compacto, né? Tinha duas séries que saía na banca nos anos 70. Uma sobre MPB, que você encontra muito à venda em site, né? Mercado Livre, e tinha outra série sobre música erudita. E aí eu comprei. E o primeiro, se eu não me engano, foi Bach. E nesse primeiro de 10 polegadas, eu ouvi isso. Então, eu queria terminar o disco passando uma mensagem para mim e para os outros, que a gente nunca poderia ficar preso ao passado, que se impediria a nossa evolução. Caramba, bicho, que visão. E, ao mesmo tempo, eu peguei bar e toquei bar o tempo inteiro aí em Preso ao Passado. Isso não é muito evidente, mas a música é música erudita. Eu compus uma peça erudita para fechar o disco, o que eu já estava abrindo a porta para o Searching for the Light, entendeu? Tudo era meio na minha cabeça, eu já tinha, assim, visões do que eu queria fazer. E, obviamente, quando eu compus e escrevi o Search for the Light, eu acabei com a banda, né? Eu transformei literalmente a banda num objeto de culto. É isso que eu fiz. E eu não me arrependo nem 1 milímetro, entendeu? Interessante. E Morador das Ruas... Aí é uma curiosidade minha, Carlos. Morador das Ruas foi o que te inspirou? Eu considero essa música sensacional. Ó, eu tava, é o seguinte, 85 até 88, quando chegava quinta-feira, a gente, é o seguinte, estava começando a nascer encontro de metaleiro no Rio. Então, por volta de 84, eu não sei como é que começou, mas as pessoas começaram a combinar. Vamos nos encontrar final de semana a partir de 8, 10 da noite, no Baixo Gávea. Baixo Gávea é uma praça na zona sul do Rio de Janeiro, no bairro da Gávea, que é em frente ao hipódromo da Gávea, onde tem corrida de cavalo. Então, essa praça tinha um monte de bar e ela tem um formato curioso, que ela é meio convidativa. Então, a gente era adolescente, saindo da adolescência para virar adulto, aí a gente começou a marcar tudo lá.
entendeu? 84. E isso perdurou era quinta, sexta, sábado, domingo no Baixo Gávea, era foda. A gente só saía de lá para ir para o Circo Voador no centro para ver show, ou ver show das outras bandas. Então a gente vivia em comunidade. Eu era mais velho, mas a gente vivia meio em comunidade, um influenciando o outro, mostrando as coisas. E eu lembro de uma história, porque morador das ruas é isso. Foi os travestis que eu vi na rua, mais na Lapa, perto do Circo Voador. Tem uma história que é meio tragicômica. Dá para eu contar isso, mas quem vai ouvir essa gravação vai rir. Mas não é para rir, não. É meio triste. Mas é muito reflexo daquele período de autoconsciência e se conhecer. Na Lapa, tinha muito prostituição de travesti. Tá? Muito, do lado do Circo Voador. Eu conheci a Roberta Close na Lapa. Olha aí. A Roberta Close, para muitos hoje, não significa nada. Mas ela era a maior musa daquele período. Então, eu estou contando isso porque a gente ia para o bar beber do lado do circo, eu ficava conversando com os travestis. Eu fazia tipo um trabalho sociológico, aí ficava, imagina, eu conversando com um travesti de peitinho de fora. Aí o que eu vou falar não é para menor de 18, desculpa, se tiver alguém de 14, vão fechar teu canal, eu quero que se foda. Aí eu vi a mulher, eu perguntava assim, você é homem? Aí ela falava, sou. Eu falei, mas por que eu não estou vendo teu pau? Ela falou, porque eu escondo o seguinte. Ela foi e me mostrou. Você comprava na farmácia um adesivo que chamava Emplasto Sabiá. Aí ele pegava o pau, botava... Tipo, é um adesivo desses de... Sabe? De... Quando dói o músculo. Aí ele botava aqui e escondia o pau para dentro. Aí ele botava uma calcinha. Eu falava, caralho, muito louco. Então, era um mundo de verdade que eu estava conhecendo. Curiosidade, né? A curiosidade, né? Eu queria saber. Aí eu vi gente se drogando, eu vi gente se viciando, eu vi gente dando a bunda, eu vi tudo isso. Da rua. Eu vi tudo. Aí tinha um cara que fazia ponto do lado da Lapa, e aí ele era muito comum você aplicar silicone. Você mesmo se auto-aplicava. Então, você pegava o peito, você dava uma injeção de silicone, você pegava 2... Eu estou te falando isso porque eu vi. Então, para mim, hoje, só tem playboy. Porque, para mim, o cara que cheira pó, para mim, é playboy. O cara não lidou com isso, não viu isso, não conversou com o mendigo da rua. Esse cara não sabe o que é a vida. É um playboy. Aí eu via que elas me mostravam. Você pegava palito de picolé, eu te juro, gente, estou te falando a verdade. Pegava palito de picolé, botava aqui embaixo do peito, ficava segurando e aplicava. Até a silicone endurecer. Só que a silicone, ela escorria. Então, o peito caía. Aí, o que acontece? A gente conhecia um travesti lá da rua que ela botou silicone aqui para ficar com bochecha. Só que a silicone caiu. O que eu vou te falar é tragicômico, tá? O que tem a ver com o morador das ruas, porque é parte da letra. Que eu acho que eu quase nunca falei sobre isso. Como eu te falei, isso não está no Guerrilha. Hoje eu já botaria. A silicone dele caiu e fez 2 bolsas assim. E estava na fase da Globo, TV Globinho, que tinha o Fofão. Então, o travesti ficou com as 2 bolsas caídas igual o Fofão. E ele não conseguia ter mais cliente, então ele perdeu o dinheiro e virou morador das ruas. Então, ela ficava do lado da Lapa. Aí, um dia que a gente estava indo para Lapa para ver qualquer show, né? Celso Blues Boy, Ratos de Porão, não sei o quê, a gente viu o Fofão na rua. Aí perguntou assim, o apelido dele já era Fofão. Olha que engraçado. Quando caiu a silicone, o apelido virou Fofão, que é tragicômico eu te contar isso. Mas a vida é tragicômica. E aí, a gente perguntou, estava um grupo de 4, 5. Eu acho que a banda estava toda lá. Meu irmão, tal, o hardcore, estava todo mundo lá. A gente perguntou para o Fofão. O que eu vou te falar é forte, vão tirar teu canal do ar, mas foda-se, Jay, segura essa. Aí o Fofão, ele estava na rua, mendigo, e a gente falou, você quer algo, quer algum dinheiro para comer e tal? Ele falou, não, cara.
Eu só quero que alguém bote o pau na minha boca, eu tô com muita saudade de chupar um pau. Aí um amigo nosso, que eu nunca vou falar o nome, ele botou o pau na boca do Fofão. O amigo nosso. Nem vou perguntar. Que ia pro show de metal. Tava com a galera lá. Ele botou, gozou na boca do Fofão e o Fofão começou a chorar agradecendo, cara. Cara, que doido, né? Pois é, mas eu te falar o seguinte, se eu ficasse em casa ouvindo disquinho... A realidade é... Eu não ia ver isso. E eu me formei em jornalismo. Então eu já tenho um apreço por ver a vida. Entendeu? Ver a vida no mundo real e documentar tudo isso. Então, como eu não trabalhei em imprensa, eu escrevia música. Foi a decisão que eu tomei, entendeu? Então, Morador das Ruas tem essa história das pessoas todas que eu vi na rua, principalmente o Fofão, entendeu? Que história, hein, Carlos? Pô, é foda, cara. Eu vou te falar, hoje não, já há muito tempo, para mim, assim, a maior parte da cena de metal é uma cena de playboy. Eu já não aceito, acho tudo errado, entendeu? Todo mundo com a cabeça olhando para o exterior, quer tocar na Alemanha. Porra, foda-se a Alemanha, cara. E o Fofão que tá do lado da tua casa, entendeu? É isso, cara. Porra. Esse meio da galera do metal, eu me lembro que nessa época do Fofão, apareceram com uma revista pornô lá, né? Dessas brasileiras daquela época, que era meio proibido, né? Aí, quando a gente abre as páginas, tá um amigo nosso dando a bunda e comendo travesti. Aí eu falei, que porra é essa? Aí tava o cara perto, ele viu que a gente viu. Pô, vem cá, meu irmão, é tu nessa porra. Aí o cara saiu correndo, nunca mais voltou, porque ele já estava fazendo programa, cara. Que é a vida como eu ela vou te é, falar, né? O que eu tenho de história de travesti na Lapa entre 85 e 89, eu vou te falar, eu ouvi coisa foda, entendeu? Meu amigo. É para conhecer, cara. Assim, a vida é isso. A vida é isso. Quem não lidou com a vida real não tem ideia de porra nenhuma. Só tem teoria conspiratória, fica preocupado se os UFOs vão pousar e tomar a Terra. Porra, a Terra aqui ao teu lado está se fudendo, cara. As pessoas precisam de você agora. Então, vou te dar um exemplo. Aí fica um monte de gente criticando o João. Ah, mas o João fica fazendo essa porra de quentinha pedindo dinheiro. Eu falo, cara, e tu tá fazendo o quê? Protagonismo, você tá fazendo o quê? Não tá fazendo porra nenhuma. Ele ofende, né? Ele ofende porque demonstra a tua incapacidade de fazer alguma coisa. Claro. Então, as pessoas só sabem reclamar. Isso é a coisa que eu mais vi na minha vida inteira. Só sabe reclamar, entendeu? E eu aprendi a parar de reclamar. Eu não reclamo de nada. Já me deram tesourada, já me enganaram, já roubaram meu dinheiro, já comeram minha mulher, entendeu? Já viciaram gente dentro da banda com pó, já fizeram toda a merda possível com a gente. Cara, eu tô aqui até hoje, entendeu? Ou porque eu sou maluco e teimoso, ou porque eu tenho uma missão a cumprir. Mas, Gei, na hora que eu decidi, acabou, entendeu? Tanto que, para você ver, um monte de gente me pergunta, como é que foi teu contato com o selo? Eu falei, contato? Igual qualquer pessoa normal faria. Eles me ligaram e falaram, a gente sabe da tua importância para a música independente brasileira. A gente sabe que foi você que criou isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente quer comprar os direitos para lançar os discos e a gente vai te pagar tanto. Me trataram como gente, como profissional. Enquanto eu recebi proposta para esse disco de vários selos no exterior, os caras sempre querendo me pagar com vinil. A gente te manda 30 vinis. Eu falei, não, cara, minha conversa é outra. Aí eu sempre ouvi a mesma lenga-lenga em inglês também, né? Mas assim você não vai entrar no mercado. Aí eu falo a mesma coisa. Eu não estou nem aí, cara. Será que vocês não estão entendendo que eu não dependo disso? Eu dependo da minha verdade. E a minha verdade vai trazer os benefícios e os louros que eu mereço. Eles não são massivos,
porque eu não sou um artista massivo, entendeu? Grande. Eu não atendo aos desejos de selo, de gravadora, de agente, porque eu já sou assim. Eu sou um típico, eu vou te falar. Sabe o elo perdido, quando a gente está na escola e ensinam para gente? Entre o pássaro e o réptil, acho que é isso, né? Aquele fóssil. Eu sou o elo perdido, porque eu vi os anos 70 todo e eu ajudei a criar os 80. Então, eu tenho uma bagagem que não exclui nada. Não exclui Beatles, não exclui Zé Ramalho, não exclui Secos e Molhados, não exclui música erudita, não exclui hardcore, entendeu? Não exclui nada. Está tudo dentro, está tudo bem-vindo, tudo é lindo, é maravilhoso. Venha tudo. Então é isso que o Dividir espelha. E eu fui tratado como gente, como um profissional pelo selo, pela Rocinante. E o que é mais foda, eu tenho uma piada interna na banda que eu vou te falar que é muito foda. Hoje, eu sou colega de selo do Chico César, do Gilberto Gil e da Pablo Vittar. Olha aí. Porra, tô feliz pra caralho. Entendeu? Tô feliz pra caralho. Que bacana. É isso. Então, já tem programado o lançamento, Carlos, da Cirrepress? Olha só, agora, por exemplo, a gente está no momento de divulgar e vender o Dividir, né? Que ele foi otimamente lançado, tá lindo. E eu vou falar mais um detalhe técnico que as pessoas me perguntam muito. Vai ter outros discos. Mas aí eu vou ficar quieto e cada coisa é cada coisa. Spoiler, mini spoiler. Mini spoiler. Mas estão me tratando como gente, como profissional. Qual é a questão? É uma questão que também, porque o selo me pediu para eu gravar também um vídeo para falar faixa por faixa. Então, eu vou tentar, depois eu ouvir essa conversa que a gente teve, eu vou tentar lembrar do que eu não falei aqui, para poder ser um complemento e não uma repetição, tá? Então, o que eu vou te falar, curiosamente, a questão técnica. A gente falou da questão da gravação, né? Guitarra. Meu irmão, a gente gravou com o amplificador. Foi microfonado? Se eu não me engano, foi. Mas, se eu não me engano, o baixo foi emprestado pelo baixista do Azul Limão, o Vinícius Dantas. Vinícius Dantas, eu não sei se é Dantas. É um Fender, aquele Fender, né? Isso. Meu irmão tinha um Giannini ainda. Meu irmão tinha 2 baixos Giannini. Um modelo Rickenbacker, que eu adorava, mas ele não tinha som. Não saía som dele. E meu irmão tinha um modelo tipo Fender, Jazz Bass, né? Isso. Só que também não saía muito som. O som era bem contido, né? Quando você pegava um captador bacana, você via que o som saía. E o som do Giannini era mais fechadinho e mais grave. Pois bem, a gente foi gravar o disco, aí pediu a bateria emprestada de um amigo nosso. Ele tinha comprado a bateria de um luthier brasileiro. Essas 2 histórias são foda. Tirando a do Vitor Bilione, que eu adoro, né? Porque eu te falei, aquela do Vitor Bilione é foda. Depois tu digita para tu ouvir os discos que ele gravou todo bonito lá no estúdio, eu estragando o estúdio. Aí a gente montou a bateria com pele nova, tudo zero. Cara, foi só tocar no tom. Se tu já tocou bateria que o tom não afina, é assim, ó. Pum! Pum! Ele faz assim mesmo, ele dá uma descida. Aí a gente falou, caralho, a gente tentou afinar, fez de tudo. Não dava certo. Aí quando a gente olha para o canto, tinha a bateria que a gente gravou antes do fim, que era uma Swingerland, antiga, dos anos 70, com a pele velha. Ela estava jogada no canto do estúdio. Os caras nem guardavam num depósito, estava abandonada. A gente pegou essa Swingerland, montou a pele velha. Pam! Perfeito. Aí falou, caralho, cara, vamos gravar o disco com a bateria velha, para tu ver como a gente ia dando jeito nas coisas, né? Não, vamos gravar. Aí, o que acontece? Como eu te falei, eu não usei pedal, gravei a Vera, meu irmão acho que foi com amplificador mesmo, o baixo emprestado, guitarra eu não pegava nenhuma porque tinha que ter o meu som,
e meu som era aquele, era uma guitarra Giannini com um captador. Eu não me lembro se já era do Robertinho de Recife. O Robertinho de Recife, quando ele gravou Metal Mania, ele leu que o Van Halen pegava os captadores para parar de apitar, ele mergulhava os captadores num banho de cera quente. Tipo, tinha que ser rápido, né? O Van Halen fazia isso. Tchum-tchum. Aí você tirava, cobria com uma cera. Só que o Robertinho perdeu muito captador fazendo isso. Aí um dia o Robertinho chegou... Oi? Até acertar, ele perdeu vários. Isso. Aí o Robertinho chegou para mim e falou, você quer os captadores? Eu falei, quero. Aí ele me deu um Seymour Duncan passivo, tá? Que era um negócio absurdo. Eu vou te falar, era um negócio... Você sabe que o Robertinho não usava pedal no Metal Mania também, tá? Também não. Só para te contar. Eu cansei de ver. Ele simplesmente plugava a guitarra, como você faz, né? Você tira a saída de uma guitarra, liga na entrada de outro cabeçote, na entrada de outro cabeçote, você vai drivezando cada cabeça. Aí o Robertinho tinha um monte de cabeça. Aí ele tocava aquilo com os drives do Marshall, de verdade. Tanto que o som do Metal Mania é um som muito bonito de guitarra. Sim. Não tem pedal, não tem nada, é muito bonito. Aí o Robert um dia chegou para mim e falou, quer comprar um amplificador meu? Eu estou separando. Eu falei, quero. Então, meu amplificador foi comprado do Robertinho, meu Marshall, e o captador era dele, que eu acho que eu toquei com esse captador dele no Dividir, tá? Tenho quase certeza. Que era lindo, mas você sabe que a madeira muda um pouco, né? Se a madeira não é tão legal, ela também altera um pouco o timbre do captador. Mas estou te contando o ambiente, a dificuldade que a gente não abaixava a cabeça. Vamos fazer, vamos. Aí gravamos com a bateria com a pele velha, com os instrumentos emprestados, o técnico que ficava morrendo de sono, babando na mesa de som, ia para o lado de fora para dormir, Vitor Bilione entrando no estúdio e tendo acesso e tal. Aí o que acontece? Tudo era tão novo para a gente que a gente não sabia direito assim o que queria. Aí a gente entrava naquele esquema ali e falava, faz assim. Aí o cara, tá bom assim? Aí a gente, acho que tá. Acho que é meio assim. Tanto que você reparar, você vai ver que o som da bateria muda durante o disco. O som do Tortura não é o mesmo som do Vitória, que não é o mesmo som do Metal Desunido, nem de Lucrécia Borgia, que foram gravados em dias diferentes. Isso foi a primeira lição que eu tomei, que bateria para gravar, e eu vim gravando assim desde então, tá? Do Search for the Light até hoje, a bateria tem que ser gravada sem desmontar. E você, em estúdio, começa a entender que de um dia para o outro já muda. Mesmo que você deixe os microfones no lugar, o ar, ele interfere. Então, muda. E eu estou te contando isso por quê? Porque a gente fazia uma master, que era em fita de rolo, meia polegada. É um dedo. Tá? Meia polegada. Fazia o canal estéreo, gravava na fita de rolo e entregava para a prensadora de vinil. A gente nunca sabia qual era o resultado, porque o técnico que fazia o corte para vinil, ele era um deus intocável. Você nunca podia chegar nele e falar, pô, isso não está muito bom. Ninguém entrava em sala de corte, tá legal? Bota isso na tua cabeça. O que acontece? Eu não gosto do corte do Antes do Fim nem do Dividir originais. Nunca gostei, porque eu conheço a fita original. O Antes do Fim moderno, que foi prensado em vinil moderno, ele tem o som da fita original. O vinil de 86 não tem. O som é mais abafado, não tem agudo, não é verdadeiro. O Dividir, ele tem um som bonito, mas o som era mais amplo, tinha mais agudos, a coisa casava melhor. Aí, quando a gravadora me procurou para lançar o disco, eu falei, cara, vamos fazer uma coisa? Eu tenho que resolver uma questão minha com esse disco.
eu não gosto do corte original, mas eu gosto do corte de um compacto suíço, que era Morador das Ruas, Dweller of the Streets e Victory. Saiu na Suíça um compacto em 88, 89. É o mesmo Chip Tapes? Não. É um compacto suíço. O corte é perfeito. Quando eu recebi e ouvi, eu até chorei. Eu falei, caraca, é o som da fita. E a gente não conseguia cortar no Brasil assim. Então, o que eu fiz? Eu peguei o meu compacto suíço, a gente foi para o estúdio e reequalizou o DVD até ele soar igual o compacto. Porque eu não podia remixar. Eu não tenho a fita original com os canais separados. Eu só tenho a fita em estéreo. A gente pegou a fita em estéreo e reequalizou, sabe, no gráfico. E botou tudo igual ao compacto suíço, tudo igual. Acertava as coisas. Então, esse DVD, as pessoas me perguntam, mas eu já tenho o DVD original. Aí eu vou te falar, esse daí é melhor que o original, entendeu? Caramba, que esse detalhe técnico eu não podia deixar de citar, porque é muito importante falar isso que eu estou te falando. É Perfeito. Muito importante. Eu aprendi com o tempo como o meu ouvido era no estúdio, como que eu queria que a coisa soasse, e eu fui paulatinamente apanhando e aprendendo a cada disco o que eu queria. Então, hoje, quando eu entro no estúdio, eu sei o que me serve e o que não me serve. Entendeu? O que não serve para mim. Falar, isso aí não serve para mim. Já tentaram me empurrar um monte de app no estúdio. Grava essa guitarra rapidinho com app aqui. Eu falei, app é o caralho, vai se fuder tu e teu app. Eu falei, microfone é essa porra. Pô, mas vai dar trabalho. Eu falei, caralho, vocês mais novos são foda. 30 anos é uma merda. Vocês, porra, não quer ter trabalho de nada, quer apertar a porra de um botão, já tá pronto. Ó, para você ver. A gente foi tocar numa série de shows agora, do Mosh, do André, com aquela banda gringa americana, como é que era? A gente fez uma turnê com a Cripta e uma banda gringa meio de doom, norte-americana. Pô, desculpa, estou esquecendo o nome. Depois tu vai cavucar, tu vai descobrir. Oi? Moonspell? Não, né? A portuguesa não. É uma banda americana. Aí eu comecei a reparar que os caras estavam tocando com aquele equipamento que é um computador que já tem todos os sons sampleados e gravados nele. Tipo Fractal, tá? Que é uma coisa caríssima. Caríssima. Aí você bota aquela máquina com luzinha para não usar o ampli, tá legal? Incantation, Carlos? Porra, boa pergunta, eu não lembro. Mas você vai descobrir digitando Mosh Festival Dorsal Crypto. Aí tu vai ver o nome da banda. Eu acho que é, mas eu não lembro mais. Eu não sei nada, cara. Tu está me perguntando coisas que eu não consigo responder. Aí eles botavam duas guitarras, eles botavam aquele aparelho em cima do cabeçote, e você sabe como é que funciona? Tu liga a guitarra em linha ali, ele já sai com o som pronto que manda para a mesa. Aí você ouve o teu som não pelo retorno, você bota aquele fone de ouvido. Aí o técnico da mesa de palco manda para você o teu som já pré-programado. As pessoas me perguntaram, que foram ver o Acept em São Paulo, aí eles falaram, porra, eu não vi amplificador. Eu falei, pois é, cara, mas tá todo mundo nessa. Porque o cara não quer mais tirar som, ninguém mais quer passar perrengue. O cara já vem com aquele fractal, aquela parada toda pré-programada, o cara mete ali, já sai o som dele, ele não está nem aí. E se sair diferente, o público não vai gostar também. Eu vou te falar uma coisa, tá? O meu ouvido, ele é tão chato, eu noto a diferença de amplificador para um fractal. Aí tu vai dizer, porra nenhuma, conversa tua, eu noto. E tu sabe que me incomoda? Porque eu gosto, eu vou te falar, o que tem no Antes do Fim, DVD, Search for the Light, Canudos, Pandemia, tem um erro. O erro é o respiro. Quando você canta algo, você tem um respiro, a não nota. Quando você trabalha com arte, o erro te proporciona uma visão diferente daquilo. Blackmore fala isso, né? Porra, mas é verdade. Quando você erra, você vê uma outra perspectiva. Então, várias vezes nos discos,
a gente erra, aí eu falo, caralho, caralho, caralho. Porra, é isso que eu estava pensando há 2 anos e eu não tinha tido essa percepção. Então, eu estou te falando da minha percepção. Porque quando eu vou lidar com músicos, quem tem cu tem medo. Já ouviu essa frase linda, né? O cara amarela. A maioria dos músicos amarela. Porque fala, caralho, mas eu não treinei isso. Eu falei, irmão, tu toca. Não é possível que você vai ficar com medinho de fazer um negócio. Então, isso eu estou te falando porque essa experiência eu vim trazendo do início e trago comigo até hoje, que foi o bom aprendizado de que você ensaia, mas sabe quando você reúne o time antes de entrar no campo, aí você pega alguém e fala, nós vamos vencer por causa disso, por causa daquilo, somos irmãos, não sei o quê. Eu falo para a banda toda hora que a gente vai tocar ou vai gravar o disco. Eu falo a mesma coisa. Seja bem-vindo todo problema. Entendeu? Porque você tem que aprender a lidar. A gente vai fazer um show agora recente, nenhum pedal meu funcionou. O cabo não entrava na cabeça do cabeçote, ficava soltando sozinho. Aí, o que acontece? Eu fiquei lidando com aquilo, 1h30 de show, foda-se. Aí a guitarra parava de funcionar, meu FM desligou, porque eu toco o FM para não usar cabo, que o cabo enrola na minha perna. Cara, um monte de problema técnico. Aí eu te pergunto, usei o mesmo equipamento no show seguinte, FM, mesmo cabo, mesmo pedal, tudo igual, problema nenhum. Então você aprende a estar de coração aberto para as coisas acontecerem. Problema faz parte. Se você ficar se desesperando por causa de problema, você não vai sair de casa, não vai fazer nada, entendeu? Então, é isso. Eu queria te dar na verdade, perfeito. A gente falou muito, presente, passado, mas as coisas todas fazem sentido e corresponde ao meu ponto de vista. Eu, quando compus o Dividir, eu era mais imaturo. Normal, eu tinha 24 anos. Mas o básico da minha concepção de vida estava ali. Eu só amadureci, eu aprendi mais coisas e não mudei. Então, eu estou no rol daqueles burros, né? Que é os que não mudam. Por quê? Porque desde cedo eu já sabia o que era certo para mim. Eu não tive muito conflito, que você vai para psicólogo, entendeu? Assim, eu não tive muito conflito nessa área de como me posicionar na sociedade. Os únicos conflitos que eu tive foi que você tem que ser muito forte para ser coerente com os seus ideais, porque vão te fuder durante a vida inteira. Você não vai ser contratado, não vão te dar trabalho, vão te boicotar, e tudo isso eu vivi. Porra, ser traído dentro da banda, ser traído dentro do casamento, ser traído dentro da amizade, isso tudo eu vivi. Só que acontece que, graças a Deus, eu estou aqui agora para falar isso. Entendeu? Ainda bem que eu estou aqui agora. Porque é o exemplo da motivação constante de você ser fiel aos seus princípios e você ter um coração aberto para a vida. O tempo inteiro, eu sempre preguei a vida. O amor, a vida, a consciência, a arte, o estudo. Você pegar o Dividir, é um ode ao estudo, é um ode à percepção do ser humano. O tempo inteiro é isso, entendeu? Eu não vou perder meu tempo falando coisa para mim que não fazem parte do meu mundo, entendeu? Que não me pertence. Eu tenho que falar a minha verdade. Aí, se você curtir, ótimo. Se não curtir também, amém, irmão, entendeu? Cada um segue seu caminho. Deu para... Carlão, foi assim, ó, não combinamos nada, né? Não. A ideia foi essa, de realmente você trazer esse relato, buscar, né? A gente está aqui numa função de provocador, né? Numa visão de fã, né? Distante, assim, que acompanhou. Inclusive, isso. O senhor, quando me marcou essa conversa em cima da hora, hoje eu tinha que ir lá na escola do meu filho. Porra. Não fui, mas falei, eu vou segunda-feira. Foda-se. Te agradeço. Não, assim, maneiro. Imensamente.
É muito rico. O acaso, ele gera possibilidades, entendeu? Possibilidades novas. E isso é muito rico, entendeu? Tanto que também as pessoas me fazem uma pergunta: você não está afim de gravar um disco da Dorsal novo, não? No momento, não. Mas se você me perguntar, mas você tem música aí largada? Tenho, mas não é para Dorsal, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu tenho que resolver se eu vou querer fazer ou não, entendeu? Porque minha meta hoje, esse ano, é terminar uma novela gráfica que eu comecei há 2 anos. Ó, a gente está tocando ao vivo há 2 anos, não é? Foi só começar a novela que começou o show. Então, eu não consegui dar vazão a esse trabalho da novela gráfica. Não consegui. Só que o que eu fiz? Eu botei na cabeça que esse meu irmão morreu. Faz 7 meses que meu irmão morreu. Na hora que ele morreu, eu fiquei com um sentimento, acho que isso é bom falar para terminar. Eu fiquei com um sentimento assim, que ninguém é eterno, que a vida passa. Meu irmão era mais novo que eu e eu estou aqui. Entendeu? Ele era mais novo, 1 ano e meio. Então eu falei, cara, eu não posso deixar nada pelo caminho. Eu estou fazendo a novela gráfica, eu tenho que terminar para poder começar outra e outra, até onde eu não conseguir mais, até onde a velhice não me deixar, o Alzheimer tomar conta, minhas mãos não forem firmes o suficiente para tocar ou desenhar. Eu tenho que produzir sem trégua. Eu botei isso na cabeça, entendeu? Mesmo que ninguém veja, ninguém leia, ninguém ouça, eu não estou nem aí. Isso é uma missão comigo mesmo, entendeu? Eu não devo nada a ninguém, o dinheiro é meu, eu vou fazer. É óbvio que se eu puder contar com a ajuda dos apoiadores, como sempre, ótimo, porque eu consigo realizar. Então, há uma possibilidade de, até final do ano, eu tentar fazer uma campanha para imprimir a novela gráfica. Que os custos também não são muito altos, porque eu não posso fazer colorido, porque o custo é astronômico. Sabe? Se você tentar fazer colorido, é astronômico. Então, é isso. Eu estou me dedicando a isso, e música, nesse momento, está em segundo plano na minha vida. Ela é profissional porque eu toco, estou lançando os discos com a Rocinante, ótimo. Mas eu produzir música nova ou focar nisso não é momento. E eu preciso digerir a morte do meu irmão. Porque meu irmão gravou todos os discos do primeiro ao último. Então, simbolicamente, é uma coisa forte para mim. Eu teria que botar outra pessoa para gravar. Isso ia cair o meu dedo? Não, mas no momento, meu coração diz para não fazer, entendeu? Perfeito. Então, não vou fazer. Respeitar o momento, né? Exatamente. Carlos? Perfeito. E eu só quero te agradecer aí, né? Sempre uma experiência, né? A gente sempre aprende conversando contigo, e muito obrigado aí. E a gente fez essa leitura, esse raio-x, né? A gente às vezes desconecta as coisas, mas depois volta. Mas é uma grande satisfação aí saber que você está aí reflexivo, mas com planos, e continue produtivo, né? Claro, porque se parar, fudeu. Acho que a clareza é algo que falta, às vezes as pessoas são muito confusas, e também esse mundo maluco aí também não contribui muito, Sim. né? Você continua com essa clareza em termos de objetivo, em termos de manter essa unidade, né? Firme e forte, e o plano é dividir e conquistar da galera. Você está vivendo um momento político no Brasil que é isso. Você não sabe a história de dividir e conquistar? Basicamente, é isso. Roma, a Itália, era uma república. Então, você tinha os métodos para escolher quem que ia ser o chefe da nação. E o dilema de Roma era o mesmo que você tem no Brasil hoje. Você tem um poder militar, o poder militar não é para se envolver no poder civil, mas se envolve e quer mandar, quer determinar na balança de poder quem vai dar a última palavra. E isso aí que acontece. Os senadores em Roma ficaram muito
com a orelha em pé com o senhor Júlio César por vários motivos, né? Vários motivos. Aí eles estavam desconfiando que ele queria ser um ditador. Por isso que é tão atual dividir também. Ele queria ser um ditador. E aí, o que acontece? Ele saiu de Roma, mas ele tinha um exército dele que lhe era fiel. E tinha um rio que separava a capital do lado externo, o rio Rubicão. Os senadores de Roma falaram: vocês não podem atravessar o Rubicão. Se atravessar, é guerra. E César reuniu suas tropas e falou: eu vou tomar o poder e nós vamos atravessar o Rubicão e eu vou me tornar ditador. E aí ele atravessou, se tornou ditador, foi muito amado, muito odiado, porque aí você não ouve o Senado, né? Isso é assim, eu tomo a decisão, é minha e foda-se, é uma ditadura. Porém, o que aconteceu? Como acontece com todos os que tomam poder à força? Ele foi assassinado pelos próximos a ele, que é o que sempre acontece. Você pode ser assassinado com faca, como no caso de Júlio César, ou você pode ser assassinado politicamente, moralmente, entendeu? E o que aconteceu no Brasil no 8 de janeiro? É isso aí. Atravessaram um Rubicão, mas não deu certo. É isso. Entendeu? Carlão, obrigado, querido. Satisfação enorme. Pessoal, acompanhem aí nas mídias sociais do Dorsal. Relançamento do Dividir e Conquistar, e assim a gente encerra o Heavy Brasilis, que tem esse propósito de rever obras do passado. Carlão, tudo de bom para ti, querido. Muito Galera, obrigado. aproveitem. Valeu, Jay. Até a próxima. Ó, Born Again. Bom pra caralho. Eu tenho 5 versões do Born Again, cara. Porra, eu adoro. Maluco. Porra, adoro. Falou, galera. Abraço.